Hoje a gente vai mergulhar num tema que, assim, tá no centro de quase tudo que a gente faz na internet, mesmo sem perceber. Propriedade. Mas não a propriedade de uma casa, de um carro. A gente está falando da propriedade de ideias, de músicas, de códigos. Temos aqui um artigo acadêmico muito bom de Clóvis Montenegro de Lima e Rosemary Santini sobre copyleft e licenças criativas. E a grande questão que eles levantam é: no mundo digital, onde tudo pode ser copiado infinitamente com custo zero, como é que o velho conceito de todos os direitos reservados ainda faz sentido? Nossa análise hoje vai tentar desvendar essa briga, essa tensão entre esse modelo tradicional e as alternativas que surgiram, como o copyleft. Sim, e é uma tensão que vai muito além da tecnologia, né? É quase filosófica. De um lado, a gente tem a lógica de mercado que todo mundo conhece. A criatividade precisa ser recompensada com monopólio ou copyright para que as pessoas se sintam incentivadas a criar. O argumento é que, sem a promessa de retorno financeiro, a inovação simplesmente pararia. Do outro lado, tem uma galera como o Richard Stallman, que o artigo destaca bastante, que diz exatamente o contrário. Eles defendem que a base da criatividade humana sempre foi o compartilhamento, a liberdade de pegar uma ideia e construir algo novo em cima dela, que a inovação de verdade nasce da colaboração, não do isolamento. Duas visões de mundo completamente diferentes, então. Uma baseada na escassez, no controle, e a outra na abundância e na liberdade. Para a gente entender como essa segunda visão funciona na prática, acho que o primeiro passo é entender por que uma ideia é tão diferente de, sei lá, uma cadeira. É por aí mesmo. O ponto de partida do artigo é exatamente esse. Uma cadeira é um bem material. Se eu te der a minha cadeira, eu fico sem. Existe uma escassez real aí. Agora, se eu te conto uma história ou te passo um arquivo de música, nós dois temos a mesma coisa. Eu não perdi nada. Pelo contrário, o artigo argumenta que o valor de um bem imaterial, como eles chamam, aumenta quanto mais gente tem acesso a ele. Uma língua, por exemplo, só tem valor porque todo mundo compartilha, né? Exato. E isso muda completamente a lógica do trabalho. O autor André Gorz, que é muito citado nas fontes, chama isso de trabalho imaterial. A economia moderna não depende mais tanto de apertar parafusos numa linha de montagem, mas sim da nossa capacidade de nos comunicar, de colaborar, de criar. O valor não está mais no objeto físico, mas no conhecimento que está embutido nele. É o que o Karl Marx lá atrás já estava chamando de General Intellect, o intelecto geral. Intelecto geral. Soa um conceito super abstrato. Como a gente vê isso no dia a dia? Pensa na Wikipédia. É o exemplo perfeito. Não existe um único gênio que escreveu tudo aquilo. É o conhecimento coletivo de milhões de pessoas, editando, corrigindo, adicionando. Nenhum indivíduo, por mais brilhante que fosse, conseguiria construir aquilo sozinho. Outro autor citado, Pierre Levy, chama isso de inteligência coletiva. Ele usa uma metáfora ótima. É como um coro polifônico improvisado. Cada um contribui com uma voz e o resultado final é algo muito maior do que a soma das partes. O sistema operacional GNU Linux é outro exemplo clássico que nasceu exatamente dessa forma. Certo. E é aí que a gente chega no grande paradoxo que o artigo aponta. Se o conhecimento é, por natureza, abundante e fica melhor quando é compartilhado, por que o sistema econômico dominante faz o exato oposto? Ele tenta a todo custo botar um cadeado nesse recurso, criando uma escassez que na verdade não existe. Precisamente. A análise do Gorz é que o capitalismo moderno funciona privatizando esse intelecto geral. Pensa numa empresa farmacêutica. Ela investe em pesquisa, que se baseia em décadas de conhecimento científico público, aí descobre uma molécula nova e a patenteia. De repente, aquele pedaço de conhecimento que podia beneficiar todo mundo vira uma propriedade privada, com o acesso restrito, vendido a preços altíssimos. É transformar um bem comum, tipo ar, em, sei lá, ar engarrafado e vendido. E marketing entra para reforçar essa ideia, né? Criando um valor simbólico, uma aura de exclusividade em volta de produtos que, no fundo, são só informação materializada. É uma verdadeira máquina de fabricar escassez. É uma tentativa de cercar um pasto
que por natureza é aberto a todos. Tratam a cultura e o saber como se fossem recursos finitos, quando na verdade eles se multiplicam com o uso. E a internet, claro, foi a bomba atômica que explodiu essa ideia de escassez artificial. É só lembrar do pânico da indústria da música com o MP3, com o Napster. De um dia para o outro, o custo de copiar e distribuir uma música caiu para zero. A barragem que segurava o conteúdo simplesmente se rompeu. E não só isso, a tecnologia digital transformou todo mundo num produtor em potencial. Antes, para gravar um disco, você precisava de um estúdio caríssimo de uma gravadora. Hoje, qualquer pessoa com um laptop pode produzir uma música com qualidade profissional e distribuir para o mundo inteiro. Os intermediários, os gatekeepers da cultura, começaram a perder o poder. Isso questiona a base de tudo, então. Se a cultura não é mais uma mercadoria que você compra na prateleira, mas algo que todo mundo pode participar e modificar, o que acontece com o copyright? É nesse cenário de crise do modelo antigo que surge o copyleft. O nome já é uma provocação genial, um trocadilho com copyright. Como o material explica, em inglês right significa tanto direito quanto direita. Eles trocam por left, que pode ser deixar ou esquerda. A frase all rights reserved, todos os direitos reservados, vira all rights reversed, todos os direitos invertidos. Espera aí, todos os direitos invertidos? Isso soa meio como uma anarquia legal. Como isso funciona sem virar uma bagunça, onde ninguém sabe quem é o dono de quê? Essa é a beleza do sistema. Não é anarquia, é uma regra diferente. Pensa no copyleft como uma regra de passa adiante com um cadeado viral. Ele tem duas condições principais. A primeira é, pode usar minha obra, pode copiar, pode modificar, fique à vontade. A segunda, que é o pulo do gato, é, qualquer coisa que você criar a partir da minha obra também precisa ser livre e compartilhada sob essa mesmíssima licença. Ah, então ele se autoprotege. Você não pode pegar algo que nasceu livre, fazer uma pequena mudança e depois fechar, transformando num produto proprietário. Exatamente. Ele garante que a liberdade seja contagiosa. O objetivo não é apagar o autor. O direito moral de ser reconhecido pela sua criação continua intacto. O que o copyleft faz é garantir que aquele pasto comum de conhecimento continue sempre crescendo e nunca seja cercado de novo. A obra fica em circulação, alimentando novas criações. É um ciclo. E essa ideia veio do mundo do software, né? A história do Richard Stallman que o artigo conta é fantástica. Sim, é a origem de tudo. O Stallman era pesquisador no Laboratório de Inteligência Artificial do MIT, lá nos anos 70. Ele descreve o ambiente como uma comunidade acadêmica, quase uma utopia hacker, sabe? Compartilhar o código-fonte dos programas era a norma. Era como compartilhar uma receita de bolo na cozinha de casa. Se você via um jeito de melhorar o programa de um colega, você simplesmente ia lá e melhorava. Era uma cultura de colaboração total. O que foi que mudou? Nos anos 80, o mercado de software explodiu e as empresas começaram a fechar seus códigos para proteger os segredos comerciais. O que era comum virou restrito. Stallman viu essa mudança como uma traição ao espírito científico e colaborativo. Ele se sentiu isolado. Para lutar contra isso, em 1984, ele lança o manifesto do projeto GNU para criar um sistema operacional completamente livre. Em 85, ele cria a ferramenta legal para proteger esse projeto, a General Public License, a GPL. A primeira licença copyleft da história. E o que essa licença, a GPL, garante na prática? Ela se baseia em 4 liberdades essenciais, que são o pilar de todo o movimento do software livre. A primeira é a liberdade de rodar o programa para qualquer fim que você quiser. A segunda, e talvez a mais importante, é a liberdade de estudar como o programa funciona e de adaptá-lo às suas necessidades. E para isso, você precisa ter acesso ao código-fonte. Sem isso, o programa é uma caixa preta. Certo. É a liberdade de abrir o capô do carro para ver como o motor funciona e, se quiser, fazer umas modificações. Perfeito, a analogia é essa. A terceira liberdade é de redistribuir cópias para ajudar outras pessoas. E a quarta é a liberdade de melhorar o programa e distribuir suas melhorias para toda a comunidade. Essa quarta liberdade que garante que o desenvolvimento seja colaborativo.
Essa ideia foi tão poderosa que depois criaram licenças parecidas para outras coisas, como a Free Documentation License, para textos e manuais. E depois da GPL veio o Creative Commons, que talvez seja mais conhecido por quem não é da área de tecnologia. Como ele se encaixa nessa história? É a mesma coisa que o copyleft? Não exatamente. O Creative Commons, ou CC, idealizado pelo professor de direito Lawrence Lessig, é mais flexível. O artigo descreve bem como um meio-termo entre o todos os direitos reservados e o domínio público total, onde ninguém tem direito nenhum. Ele funciona mais como um menu à la carte, sabe? Monte o seu combo de permissões. Monte seu combo? Como assim? Quando você cria uma obra, uma foto, uma música, um texto e decide usar uma licença CC, você pode escolher algumas condições. Por exemplo, ok, podem usar minha foto, mas tem que me dar o crédito. Isso é atribuição. Ou, podem usar, mas não para fins comerciais. Isso é não comercial. Ou ainda, podem usar e modificar, mas a obra derivada tem que ser compartilhada com a mesma licença. Essa última opção, o compartilha igual, é, na essência, o espírito do copyleft. Você pode combinar essas cláusulas para criar a licença que melhor se adapta ao que você quer. Entendi. Então ele dá mais controle para o criador, enquanto o copyleft da GPL é mais tudo ou nada em termos de liberdade. E é interessante ver como isso chegou no Brasil. O artigo menciona um apoio oficial do governo e até uma matéria na revista Wired na época. Sim, o Brasil foi pioneiro nisso. Em 2003, a Fundação Getúlio Vargas adaptou as licenças para nossa legislação e em 2004 o governo, na gestão do ministro da Cultura Gilberto Gil, apoiou oficialmente a iniciativa. Isso teve uma repercussão enorme. A Wired chegou a chamar o Brasil de uma nação open source. Um dos responsáveis por trazer o CC para cá, o Ronaldo Lemos, disse algo que resume bem a filosofia. A ideia é trazer de volta a possibilidade natural de compartilhamento de ideias. Ele argumenta que essa possibilidade estava sendo sufocada por leis de propriedade intelectual cada vez mais restritivas. Ok. Então, juntando todas as peças, qual é a grande conclusão? O que o sucesso desses modelos colaborativos nos diz sobre a criatividade? A principal mensagem do material é que a criatividade não precisa, necessariamente, do incentivo do lucro privado para florescer. Projetos como o GNU Linux e a Wikipédia provam que a motivação para criar pode vir do desejo de resolver um problema, de participar de uma comunidade, do prazer intelectual. Na verdade, o argumento vai além. O sistema de propriedade intelectual tradicional, em muitos casos, pode acabar atrapalhando a inovação, ao criar barreiras que impedem que as ideias sejam combinadas e recriadas. Que é como a ciência e a cultura sempre avançaram, né? Então, as licenças criativas são mais do que uma ferramenta legal. Elas são quase um manifesto político. Exatamente. Elas são um sinal de que o sistema de copyright criado para o mundo da prensa de Gutenberg simplesmente não foi feito para a era da internet. É como tentar usar um mapa de carruagem para dirigir um carro de Fórmula 1. A proposta dessas licenças não é só sobre o consumo passivo de cultura. É um convite para que todo mundo participe ativamente da produção. O artigo usa um exemplo sobre o Windows da Microsoft que eu achei genial para ilustrar as contradições disso tudo. Esse exemplo é perfeito. Milhões de pessoas no mundo todo aprenderam a usar computadores através de cópias piratas do Windows. Do ponto de vista de uma empresa que contrata alguém, isso é ótimo, ela não precisa gastar com treinamento. E do ponto de vista da Microsoft, embora ela perca a venda daquela licença específica, ela ganha algo talvez mais valioso, um mercado gigantesco de usuários cativos que só sabem usar o sistema dela. Isso mostra como até o modelo proprietário mais bem-sucedido do mundo se beneficia, mesmo que indiretamente, de um conhecimento que se espalha como um bem comum, de forma totalmente não oficial. Uau! É uma dinâmica bem complexa mesmo. Bom, nessa nossa conversa, a gente partiu da diferença fundamental entre um bem físico e uma ideia, passamos pelo conceito de uma inteligência coletiva e vimos como o copyleft e o Creative Commons surgiram como respostas legais e filosóficas a um mundo que funciona em rede e que valoriza o compartilhamento. O que as fontes sugerem é que estamos no momento de questionar um sistema de escassez artificial que historicamente é muito recente, tem pouco mais de 100 anos.
Essas licenças não são só um remendo ou um complemento às leis atuais. Elas representam um desafio fundamental à lógica por trás delas. Elas propõem uma forma radicalmente diferente de pensar sobre como a gente cria, compartilha e gera valor em sociedade. E para fechar, o artigo nos deixa com uma ideia de André Gorz que é quase vertiginosa. Ele diz que se o conhecimento é a principal fonte de valor hoje, ele também tem o poder de destruir valor econômico tradicional. Por quê? Porque o conhecimento compartilhado economiza uma quantidade imensa de trabalho. Pensa num software livre que automatiza uma tarefa que antes levava horas. O valor foi criado, mas o emprego foi destruído. Gorz sugere que isso aponta para uma possível economia da abundância ou até uma economia da gratuidade. E a reflexão que fica é essa: como seria uma sociedade que não tentasse reprimir, mas que abraçasse o fato de que seu recurso mais valioso, o conhecimento, é, por natureza, abundante e livre? O que acontece quando a gente para de tentar vender o que pode ser compartilhado de graça?